Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus soberano. Quem é o homem perante o Senhor? Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje, a aula 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Vamos lá então para o texto áureo dessa lição. Vamos ver o que o Espírito quer falar conosco hoje. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, Jesus está dizendo isso para nós hoje. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Está lá em Mateus capítulo 10, um pouquinho mais à frente. Então, depois dessa palavra, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para falar conosco nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesse tempo. Abençoa meu irmão, minha irmã. Traz discernimento, traz direção, nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa a nossa mente, Senhor. Livra, Deus, a nossa mente, o nosso coração de todo desejo maligno, de todo pensamento impuro, de todo pensamento, Deus, que não provenha das coisas que o Senhor nos ensinou a pensar. Somos bem-aventurados, Pai. Por isso, nos deixa mesmo, Deus, conhecer mais do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos lá para a verdade prática, queridos. Vamos ver. Falando sobre Ruth, falando sobre Esther. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Vamos fazer um panorama pela história passada do mundo. Dá uma olhada nessas imagens. Será que isso te lembra alguma coisa? O que vem à sua mente? O que vem ao seu coração quando você vê esse álbum de fotos? Será que você fica feliz? Será que você fala sobre justiça? Será que você fala sobre amor? O que será que fala no seu coração? Muitos sobreviveram a esse tempo. E nós? Como nós estamos? O termo semita vem de uma expressão no Gênesis que se refere à linhagem de descendentes de Sem, filho de Noé. Sem, Cã e Jafé. Os povos semitas são, portanto, descendentes de Sem e incluem os hebreus, os filisteus, os assírios, os babilônicos, os arameus, os cananeus e os fenícios. Além de partilharem o mesmo ramo cultural, linguístico e religioso, deram origem aos judeus e aos palestinos, pelo que tanto os árabes como os judeus são povos semitas. O antissemitismo é como se define o preconceito contra pessoas de origem semita, em geral, árabes e judeus. O termo é historicamente associado aos judeus, pois a perseguição a esse grupo no continente europeu se estendeu por vários séculos, chegando a episódios violentos e a sua expulsão de determinados países. O antissemitismo nazista ganhou espaço na sociedade alemã a partir da década de 1920, momento em que esse partido estava em crescimento na Alemanha. Depois que os nazistas assumiram o poder alemão, em 1933, começaram a perseguir os judeus. O ódio nazista aos judeus resultou na morte de cerca de 6 milhões de pessoas no Holocausto, o evento chamado Holocausto. 6 pessoas? 60? 600? 6 mil? Não. 6 milhões de pessoas. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi criado em 27 de janeiro. E agora, além de uma homenagem, um alerta para a humanidade. Vamos lá para a introdução. Fizemos só um panorama para você ver um pouco do que está embutido nessa lição sobre Amã perseguindo os judeus. Um plano pessoal
tornou-se em ódio por uma nação inteira, o povo escolhido de Deus. Por que plano pessoal? Um plano de Amã. Ele tinha ódio, e ele tomou ódio pelos judeus de uma forma geral. Sabemos que isso não seria possível, já que não se tratava de um povo qualquer. Uma campanha antiga. Sabemos que o Holocausto não começou com Hitler, enfileirando judeus para a câmara de gás. As sementes de ódio são cultivadas ao longo do tempo pelos inimigos da cruz de Cristo. Então, disse Amã, rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo. Que povo era esse? O povo judeu, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decretes que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, lembra da história do rei Agag? Adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Por que eu frisei como também este povo? O povo não era dele, o povo não era do rei persa, o povo não era de Amã, era o povo de Deus. Toda essa história deve servir de alerta para os dias atuais, onde o ódio, o preconceito, muitas vezes são velados, escondidos em pequenas atitudes. Amamos todos os povos, principalmente os judeus, e nossa oração é para que eles reconheçam Jesus como o Messias. A semente que floresceu em Cristo precisa nascer em nossos corações para que possamos refutar toda mentira e narrativa construída a fim de tornar o Estado de Israel como algoz, quando na verdade desde sempre é o alvo do terrorismo sistemático. Mardoqueu não se inclinava diante de Amã. Era só esse o problema? Não. Não podemos nos curvar diante de atitudes e pensamentos destrutivos a respeito de ninguém. Israel sobrevive pela providência divina, a mesma que colocou Esther no trono da Pérsia. Tanto Ruth, que já vimos, como Esther fizeram parte de um plano superior de livramento e amor de Deus por um povo escolhido, um povo santo. Cristo hoje continua chamando pessoas para fazer parte dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade como doentia e maligna. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda, leva muitas vezes à destruição da integridade física e espiritual de outras pessoas. A extensão do Império Persa eram 127 províncias, desde a Índia até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, parte da atual Turquia. Eram quase 4.000 quilômetros em linha reta. Está aí um mapa para você ver qual era o Império Persa, está aí de cor de rosa. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, ou seja, de divisão. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Qual é o panorama então? Mentira e engano. Amã escondeu o verdadeiro motivo deste ódio e da motivação do seu pedido ao rei. Negligência. Assuero nem procurou se informar detalhadamente do que realmente estava acontecendo. Quando Amã disse que havia um povo que precisava ser destruído porque não respeitava as leis do reinado dele. Então ele tinha que ter investigado isso, tinha que ter procurado saber, mas não, ele foi negligente. A desaprovação. Tudo indica que o próprio Amã não contava com a aprovação de muitas pessoas do palácio. A forma dele de conviver, o caráter dele, levava a tudo isso.
Liderar requer prudência e sabedoria, discernimento e pulso firme para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres e necessárias. Ao entregar suas leis ao povo escolhido de Israel, um dos propósitos de Deus foi tornar o seu povo diferenciado das demais nações ao redor. Haviam nações ao redor do povo de Deus. Então, aqueles mandamentos, as instruções, todos os decretos, ensinamentos, leis que o Senhor propôs, é para que o povo de Deus se tornasse diferenciado das outras nações. Amã percebia isso. Talvez fosse um dos motivos daquele descontentamento tão brutal que ele sentia pelos judeus. Deus ainda deseja que o seu povo se mantenha separado de toda iniquidade e impiedade do mundo, ou seja, santo, separado. Quer um povo santo e puro, livre do pecado que nos assedia o tempo todo. Como na época de Esther, o mundo de hoje ainda odeia o povo de Deus porque eles são diferentes. Nós somos diferentes. É como se nós não fôssemos desse mundo. Jesus disse isso. Se nós fôssemos desse mundo, o mundo ia nos amar. Mas nós não somos desse mundo. O nosso comportamento precisa contrastar com os costumes aceitos pela maioria das pessoas do mundo. Não há nenhum registro de algum levante dos judeus, como ele disse, durante o reinado de Xerxes. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem mortos. Os judeus viam a Deus como sua autoridade máxima e não a um homem qualquer. O egoísmo e anseios maléficos fizeram de Amã um exemplo do que nós não devemos fazer com os nossos objetivos de vida. Cartas para decretar a morte dos judeus. Depois, cartas para informar outro decreto. Fica claro que havia um sistema de correios muito eficiente naquela época, em função da chamada Estrada Real, que ia de Suzã a Sardes, na província de Lídia, hoje território turco. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma: luto, choro, jejum e lamentação. Só uma solução divina poderia amenizar aquela tristeza. Vamos lá para a conclusão? Agora todos corriam o risco de serem exterminados. As cartas para matar os judeus. Lembra de Paulo? Cartas para perseguir os cristãos. E depois ele foi usado com cartas no Novo Testamento para nos ensinar, para nos ajudar a conhecer Cristo. Agora as cartas depois seriam enviadas de novo, depois do outro decreto, para dizer que eles tinham direito de defesa. Muitas vezes, em meio às crises, precisamos buscar a Deus de todo o coração. Somente com uma vida de oração constante, em casa, no templo, na rua, onde você for, conhecimento da palavra, podemos vencer o mal. Como? Através das armas espirituais. A criação do Estado de Israel, em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa perdida. Por que perdida? Contra o povo escolhido de Deus. Não tem como ser vencido isso. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se a um outro grupo chamado Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos. Além disso, mais de 200 pessoas foram feitas de reféns. Depois disso, o antissemitismo aumentou em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel. Eles querem separar Jesus de sua origem judaica. Vamos falar um pouquinho sobre Hitler. Ele reconheceu que precisava destruir as raízes judaicas de Jesus na mente do povo alemão. Ele foi responsável pelos crimes que aconteceram contra os judeus.
Pintar Israel como vilão nessa história, apoiar abertamente os inimigos do povo de Deus, fazer críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense são atos antissemitistas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é um dos salmos de romagem. Eles eram recitados enquanto o povo peregrinava para Jerusalém. Do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O Salmo 128 traz para nós um encerramento maravilhoso. Paz sobre Israel. Essa precisa ser a nossa oração, para que o povo de Deus encontre paz. Mesmo em toda tribulação, mesmo em toda perseguição, mesmo em toda afronta, esses anos todos, o povo de Deus precisa de paz. Jesus vai voltar e vai redimir o seu povo. E nós fazemos parte disso. Que o Senhor te abençoe. Lembre-se sempre disso. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Do início ao fim do livro de Esther, a presença maravilhosa de Deus, cumprindo o propósito dele. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.